Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre equações de segundo grau. Só relembrando, dando uma revisada, equações de segundo grau são aquelas em que a incógnita do termo de grau mais alto é 2. E a forma geral de uma equação de segundo grau possui três termos: A, que acompanha o termo de x², B, que acompanha o termo de x, e C, que é chamado de termo independente, e não tem incógnita. Então fica assim: ax² mais bx mais c igual a zero, onde o A, B e C serão números e o A não pode ser zero. Raiz de uma equação de segundo grau é o valor que nós devemos substituir pelo x, que faz com que a equação fique com zero nos dois membros, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E equações de segundo grau incompletas são aquelas em que um ou mais de seus coeficientes não essenciais é zero, isso é, o b ou o c. Quando b é igual a zero, nós devemos isolar o x para poder extrair a raiz quadrada de ambos os membros. Um detalhe: se o c sobre a for maior que zero, a equação não possui solução. Quando houver solução, elas serão simétricas. Já quando c for igual a zero, nós devemos colocar um termo de x em evidência para resolver a equação de primeiro grau. E uma das soluções será sempre zero. Nós também podemos ter o caso em que b e c é zero, e nesse caso a única solução para essa equação é x igual a zero. Já as equações de segundo grau completas são aquelas em que todos os seus coeficientes são diferentes de zero. O discriminante é o que nos ajuda a verificar se uma equação de segundo grau possui raízes reais ou não. O discriminante é delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c, tá? Usando os coeficientes da equação. Se o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes distintas. Se o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais, ela tem raízes complexas. E nós podemos resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula resolutiva, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, inclusive equações incompletas. Nós vamos retomar então agora os exercícios que eu passei na outra aula. Vamos fazer a correção. Então o primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau através da fórmula resolutiva é determinar os coeficientes dela, a, b e c. Tá? Então, A é o termo que acompanha o x², o B é o termo que acompanha o x, e o C é o termo que tem só o número, sem letra. Tá? Aí nós vamos aplicar na fórmula de delta, substituindo aqui o B pelo 4, o A pelo 2 e o C pelo 2. Aí nós vamos resolver: 4² dá 16, menos 4 vezes 2 dá menos 8, e aí fica o vezes 2 aqui para fazer depois, menos 8 vezes 2, lembrando que a gente primeiro tem que fazer todas as multiplicações antes de fazer a operação de menos ou de mais aqui, tá? Então vai ficar 16 menos 8 vezes 2 dá 16, então fica 16 menos 16, que dá 0. Como deu 0, nós vamos ter duas raízes iguais para essa equação. Então vamos lá. Aplicando na fórmula resolutiva, nós também vamos pegar os coeficientes aqui. Então o b é 4, o delta é 0 e o a aqui é 2. Então, só resolvendo aqui, menos 4 mais ou menos raiz de delta, raiz de 0 é 0, e 2 vezes 2 é 4. Aí nós vamos separar, porque aqui nós temos o mais ou menos, né? Esse mais ou menos significa que nós vamos fazer o cálculo para o positivo e depois o cálculo para o negativo, tá? Então no positivo vai ficar assim: x' é igual a menos 4 mais 0 sobre 4. Aí, menos 4 mais 0 dá menos 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, chegamos na primeira solução. Vamos para a segunda. X duas linhas vai ser menos 4 menos 0. Percebo que agora troquei, antes era mais, agora fica menos aqui. Menos 4 menos 0 dá menos 4, dividido por 4 dá menos 1 também. Então, vejam que as duas raízes deu igual, exatamente como estava previsto pelo delta igual a 0 aqui. Então, o conjunto de solução é menos 1 e menos 1. Tá? Vamos para o próximo aqui. 3x² menos 6x menos 9 igual a 0. Vou determinar os coeficientes e aplicar na fórmula do delta. Percebam que como o b é negativo, ele vai ficar aqui entre parênteses, né? Porque toda essa quantidade é elevada ao quadrado. Menos 6², menos 4 vezes 3, vezes, aqui também o menos 9 fica entre parênteses, porque ele é negativo aqui. Aí nós vamos fazer 6² dá 36. Percebam que apesar de ser negativo aqui, ele fica positivo, porque está elevado ao quadrado.
4 vezes 3, menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 vezes 9 dá 108 positivo, tá? Menos 12 vezes menos 9, menos com menos vai ficar mais. Então fica mais 108 aqui. Aí vai fazer 36 mais 108, 144. Aí nós vamos para a fórmula resolutiva. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, substituindo os valores. Aqui tem um menos na frente do b, e o b é negativo, então fica menos o menos 6. Tá? E isso vai fazer com que o menos 6 aqui vire mais 6, 6 positivo, então não precisa nem colocar sinal. Raiz de 144 dá 12, e 2 vezes 3 dá 6. Então vai ficar 6 mais ou menos 12 sobre 6. Aí eu vou separar nas duas soluções aqui possíveis. Uma para cá quando é positivo e outra quando é negativo. Então, 6 mais 12 dividido por 6. 6 mais 12 dá 18 aqui em cima. 18 dividido por 6 dá 3. Então essa é a primeira solução. Segunda solução, x2, 6 menos 12, agora eu coloco o sinal de menos aqui, dividido por 6. 6 menos 12 dá menos 6. Menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Então o conjunto de solução é 3 e menos 1. Próximo aqui, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Primeiro identifico os coeficientes, aplico na fórmula do delta, e aí eu vou ter menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Aqui fica 36, 4 vezes 1 fica 4, 4 vezes 9 dá 36. 36 menos 36 dá 0. Vou para a fórmula resolutiva, menos b, percebam que o b de novo é menos 6, então menos com menos dá mais. Mais ou menos raiz de delta, o delta é 0, então fica 0. E 2 vezes 1 aqui embaixo fica 2. Então fica 6 mais ou menos 0 sobre 2. Vamos para a primeira solução, que é 6 mais 0 dividido por 2. 6 mais 0 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Segunda solução, agora substituindo ali por menos, né? Então fica 6 menos 0 sobre 2. Aí 6 menos 0 é 6 sobre 2 dá 3. Então percebam que as duas deu 3, duas soluções iguais, porque o delta era 0. Então o conjunto de soluções é 3 e 3. Vamos para a próxima. 4x ao quadrado menos 4x menos 24 igual a 0. Vou identificar os coeficientes, aplicar na fórmula do delta. Então aqui fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 24. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4 dá menos 16, vezes o menos 24. Menos 16 vezes menos 24 dá 384 positivo, porque os sinais aqui, né, menos com menos vira mais. Então fica 16 mais 384, que dá 400. Então o delta é 400, vou para a fórmula resolutiva. Então vai ficar menos 1b, que no caso é menos 4, mais ou menos raiz de 400 dividido por 2 vezes a, que é 4. Então aqui menos com menos fica mais, raiz de 400 é 20, e 2 vezes 4 dá 8. Aí eu vou para as duas soluções. Primeiro, quando é mais aqui no meio. Então fica 4 mais 20, dá 24. 24 dividido por 8 dá 3. Segunda solução, quando aqui entre eles fica um menos, então fica 4 menos 20 dividido por 8, que vai dar menos 16, 4 menos 20, né? Menos 16 dividido por 8 dá menos 2. Então o conjunto de soluções é menos 3 e menos 2. Seguindo, próxima questão, 2x ao quadrado mais 2x menos 12 igual a 0. Então, identificando os coeficientes, aplica na fórmula do delta. Então, o b é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes o menos 12. Aí, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes menos 2
dá menos 8. E aqui, menos 8 vezes menos 12 dá 96. Então dá 4 mais 96 que dá 100. Então esse é o delta. Vamos para a fórmula resolutiva. Menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Substituindo os valores, menos b, o b é 2, raiz de delta que é 100, dividido por 2 vezes o a que é 2. Então resolvendo cada um deles, raiz de delta, raiz de 100 é 10, 2 vezes 2 é 4. Então vai ficar as duas soluções. Primeiro, quando é mais aqui, menos 2 mais 10 sobre 4, vai dar 8, 8 dividido por 4 dá 2. Segunda solução, menos 2 menos 10, né? Agora troco o sinal aqui por menos. Menos 2 menos 10 dá menos 12. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Então fica 2 e menos 3. Esse é o conjunto de soluções. A próxima aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Identificando os coeficientes e aplicando na fórmula do delta aqui primeiro. Aí vai ficar menos b, que é menos 3, quer dizer, b quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, que é 2. 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 1 dá 4, aí menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então fica 9 menos 8, que dá 1. Aí nós vamos para a solução. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Como o b já é negativo, fica menos 3, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Aí, menos com menos dá mais, raiz de 1 é 1, e aqui embaixo 2 vezes 1 é 2. Aí vamos para a primeira solução. 3 mais 1 sobre 2, 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Segunda solução, dá 3 menos 1 sobre 2, 3 menos 1 é 2, 2 dividido por 2 dá 1. E aí nós temos o nosso conjunto de solução, 2 e 1. Vamos para as duas últimas questões. 6x ao quadrado menos 4x menos 2 igual a 0. Identificamos os coeficientes. Aplicamos na fórmula do delta. Aí nós temos aqui menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes menos 2. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 6 dá 24. Menos 24 vezes menos 2 dá mais 48, né? Menos com menos dá mais. E aí 16 mais 48 dá 64. Aí nós vamos para a resolução. Vai ficar menos o b, que é menos 4, mais ou menos raiz de 64, dividido por 2 vezes 6. Menos com menos fica mais, raiz de 64 fica 8, e 2 vezes 6 fica 12. Aí a primeira solução, quando aqui é mais, então fica 4 mais 8, que dá 12. 12 dividido por 12 dá 1. Primeira solução. Segunda solução, 4 menos 8 sobre 12. 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 dividido por 12 não dá uma divisão exata. Tá? Nesse caso, o melhor é simplificar. Simplificar por o quê? Por 4. Nós vamos dividir em cima e dividir embaixo por 4. Então, menos 4 dividido por 4 dá 1. E 12 dividido por 4 dá 3. E aí nós temos a fração menos 1/3. Tá? Se quisesse fazer a divisão, ia dar menos 0,3333 infinito. Tá? Então, o conjunto de solução é 1 e menos 3. Próxima questão, 2x ao quadrado menos 5x menos 7 igual a 0. A última questão. Substituímos ali, identificamos os coeficientes e substituímos na fórmula do delta. Então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes o menos 7. 5 ao quadrado dá 25, 4 vezes 2 dá 8, menos 8 vezes menos 7 dá 56. 25 mais 56 dá 81. Vamos para a fórmula
resolutiva. Então fica menos o menos 5, mais ou menos raiz de 81 sobre 2 vezes 2. Menos 5 dá 5, raiz de 81 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. Então, primeira solução, 5 mais 9 sobre 4. 5 mais 9 dá 14. 14 dividido por 4 dá 3,5. Poderia ter feito simplificação de frações aqui também, mas nesse caso, como dá um número mais tranquilo, a gente pode fazer assim, a divisão. Segundo valor, vai ficar x duas linhas, que é 5 menos, agora a gente usa o menos aqui, né? 5 menos 9 sobre 4. 5 menos 9 é menos 4. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. E aí o nosso conjunto de soluções é 3,5 e menos 1. Perceba que eu coloquei aqui ponto e vírgula, porque como eu usei aqui um número com vírgula, para não confundir e parecer que são 3 raízes, então eu coloco 3,5, ponto e vírgula, menos 1. Tá? Só para uma questão de organização. Pois bem, para a aula de hoje, nós ainda vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão de resolução de problemas que envolvam equações de segundo grau. Tá? Hoje nós vamos ver a primeira parte. Na próxima aula nós estaremos vendo a continuação desse conteúdo. Então aqui nós temos um problema, tá? Um retângulo possui uma área de 90 centímetros quadrados. Sabendo que a largura é 1 centímetro maior que sua altura, determine suas medidas. Bom, nós temos que interpretar esse problema. Então, ele fala sobre um retângulo. Esse retângulo tem uma área de 90 centímetros quadrados. Ele não fala quais são as medidas, exatamente porque ele está pedindo aqui, né? Determine suas medidas. Mas eu sei que a largura dele é 1 centímetro a mais do que a altura. Então, a altura eu vou chamar de x, porque eu não sei quanto ela vale. Já se aqui é x, e eu sei que aqui é 1 centímetro a mais do que aqui, se aqui é x, aqui vai ser x mais 1, tá? Porque se aqui fosse 3, aqui seria 3 mais 1. Isso aqui é 8, aqui é 8 mais 1. Sempre 1 a mais do que lá, tá? Então vai ficar assim, x mais 1 é igual a 90 centímetros quadrados. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Eu multiplico, no caso eu vou multiplicar aqui o x pelo x mais 1. Vai ficar assim, ó. X vezes o x mais 1 tem que ser 90. Certo? O que eu faço? Eu faço a propriedade distributiva, aquela que eu multiplico este por este e este por este. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x. E aqui desse lado continua sendo 90. Aí eu vou pegar esse 90 e vou passar para o lado de cá da igualdade. Vai ficar x ao quadrado mais x, né? Quando tem 1 aqui na frente eu não preciso colocar. Menos 90, porque ele trocou de lado, ele era positivo. Ele troca de lado, ele fica negativo. Igual a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Então, vamos resolver como tal. É uma equação de segundo grau. X ao quadrado mais x menos 90 igual a zero. Vou identificar os coeficientes e aplicar a fórmula do delta. Então vai ficar b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes c, que é menos 90. Então, 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 90 dá 360. Então fica 1 mais 360, que dá 361. Vamos calcular agora aqui. Bom, como o delta deu positivo, a gente pode calcular, né? Então vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí eu vou calcular aqui. Menos 1 mais ou menos raiz de 361 sobre 2 vezes 1. Aí a raiz de 361 é 19, então fica 1 mais ou menos 19 sobre 2. Aí eu vou separar nas duas soluções. A primeira é o x1. Então, menos 1 mais 19 sobre 2. Menos 1 mais 19 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Achei uma solução. Vamos fazer o x2. x2 é menos 1 menos 19 sobre 2. Menos 1 menos 19, os sinais são iguais, eu somo, fica menos 20.
Menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Achei a segunda solução. Ou quase. Nosso conjunto de solução seria 9 e menos 10. Só que tem um detalhe. Se eu colocar menos 10 aqui, quanto mede menos 10 centímetros? Ninguém mede menos 10 centímetros. Sempre que eu uso medidas como padrão, eu vou usar valores positivos, tá? Sempre o positivo. Então, se eu só posso ter o valor positivo, esse daqui eu vou ignorar. E eu vou considerar que a resposta certa, então, é 9. Então, essa seria a minha única solução. Então, o que eu teria? Aqui seria 9, aqui seria 9 mais 1, que é 10. Então, eu faria 9 vezes 10, que dá, olha só, 90 centímetros quadrados. Então, eu descobri a medida do retângulo. Certo? Então, só relembrando que equações de segundo grau completas são aquelas em que todos os seus coeficientes são diferentes de zero. O discriminante nos ajuda a verificar se uma equação de segundo grau possui raízes reais ou não. E nós podemos resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula resolutiva. Certo? Então vão ficar alguns exercícios desse tipo aí com problemas para vocês resolverem. E até a próxima aula. Tchau, tchau.